Nas profundezas da mente humana, existe um segredo guardado, uma chave invisível que, quando acionada, altera completamente a percepção de valor que um homem possui sobre uma mulher. Imagine por um instante que existe uma combinação específica de palavras, uma frase de poder psicológico tão devastador que, ao ser pronunciada com a convicção correta, faz com que aquele homem que antes te rejeitou, que ignorou suas mensagens ou que te ofereceu apenas migalhas de atenção, perca o sono. Ele literalmente passa a noite em claro, mergulhado em pensamentos sobre você, questionando cada decisão que tomou e sentindo uma urgência profunda, quase desesperada, de te procurar para implorar por uma nova chance. O que torna essa revelação tão chocante e eficaz não é o uso de manipulações baratas ou jogos mentais infantis que vemos por aí. Pelo contrário, essa frase funciona porque ela toca em uma verdade nua e crua sobre ele, algo que ele passou a vida inteira tentando esconder até de si mesmo. Como estudiosa das emoções humanas e da inteligência emocional há décadas, tenho observado em minha prática clínica e nas pesquisas com milhares de pessoas que a mente opera sob leis espirituais e psicológicas muito claras. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, milhões de mulheres ao redor do mundo estão vivendo um estado de escassez emocional, mendigando por atenção e destruindo sua própria dignidade na esperança de que ele finalmente perceba o quanto elas são especiais. Enquanto essas mulheres se desgastam, os homens que deveriam estar lutando por elas permanecem em uma zona de conforto absoluto, seguindo suas vidas sem qualquer senso de urgência. Isso acontece porque elas cometeram o erro fatal de mostrar que estão disponíveis emocionalmente a qualquer custo, transformando-se em algo abundante e, consequentemente, sem valor percebido. Quero falar diretamente ao seu coração. Mulher que se sente cansada de ser tratada como uma simples opção e nunca como uma prioridade. Você que já deu chances demais, que esperou além do limite e aceitou muito menos do que o seu valor real dita. Talvez você tenha se tornado a terapeuta emocional gratuita de alguém que não te oferece sequer o básico, estando sempre presente para as necessidades dele, enquanto ele desaparece nos momentos em que você mais precisa de apoio. É necessário ter uma honestidade brutal agora. Enquanto você continuar sendo previsível, acessível e aceitando qualquer resquício de afeto que ele jogue em sua direção, ele nunca, em hipótese alguma, irá te valorizar. Isso não acontece porque você não é uma pessoa incrível ou porque não merece o melhor da vida, mas porque a psicologia humana básica é implacável. Nós não valorizamos o que conseguimos sem esforço, o que é fácil demais, o que está sempre disponível e não oferece risco de perda, acaba sendo descartado pela mente. Você já deve ter notado como os homens perseguem com obsessão aquelas mulheres que representam um desafio, que possuem vida própria e cujo mundo não gira em torno de um relacionamento. Isso não é uma coincidência estética ou de personalidade. É a aplicação de um princípio fundamental onde o valor percebido é diretamente proporcional à escassez. Quando você está sempre lá, esperando por um sinal, você se torna abundante como o ar. E o que é abundante raramente é reverenciado. A frase que vou te revelar não possui uma magia sobrenatural, mas uma magia psicológica que inverte completamente a dinâmica de poder. Ela retira você da posição de perseguidora e te coloca no lugar de alguém seletivo e escasso. No entanto, antes de revelá-la, é vital que você compreenda a psicologia profunda que a sustenta. Se você apenas repetir palavras sem mudar sua mentalidade interior, o efeito será nulo, pois ele sentirá que é apenas um truque. A mente masculina possui antenas sensíveis para detectar manipulação e a reação natural a isso é o distanciamento ainda maior. Nos próximos minutos vamos mergulhar na compreensão de por que os homens agem dessa forma frustrante e como você pode cultivar a mentalidade necessária para que essa frase tenha um impacto real. Você aplicar o que está ouvindo com integridade, ele sentirá um impacto emocional profundo, questionando sua própria segurança
e sentindo o desejo ardente de reconquistar o acesso ao seu mundo. Precisamos destruir a ilusão romântica que te ensinaram desde a infância. Homens não se apaixonam necessariamente pela mulher mais inteligente ou bem-sucedida, mas sim por aquela que os faz sentir algo que nenhuma outra conseguiu provocar. E o sentimento mais poderoso, capaz de gerar uma obsessão saudável e um desejo de compromisso, não é a atração física, mas o medo da perda. Quando um homem percebe que está perdendo o acesso a você, quando ele nota que você é perfeitamente capaz de seguir em frente e ser radiante sem a presença dele, algo primitivo acorda em seu interior. De repente, você se torna o centro de seus pensamentos e todas as outras opções parecem vazias. A frase que vou te ensinar foi desenhada para detonar essa percepção, mas você precisa estar preparada para sustentar sua palavra. Se você disser essas palavras poderosas e 3 dias depois ceder à tentação de mandar uma mensagem perguntando se ele está bem, você destruirá todo o poder construído e confirmará que estava apenas blefando. A dinâmica voltará ao padrão destrutivo de antes. Para ser verdadeiramente uma prioridade, você deve estar disposta a caminhar sozinha se necessário. Este conhecimento vai muito além de atrair um homem específico. Trata-se de você nunca mais aceitar menos do que merece e se tornar o tipo de mulher por quem homens de valor lutam para manter ao lado. Vamos começar desmascarando os mitos que sabotam sua felicidade. O primeiro grande mito é acreditar que homens buscam mulheres fáceis e sempre disponíveis que não causem problemas. A verdade é que eles podem buscar facilidade para encontros casuais, mas para um investimento emocional real, eles buscam o desafio e a integridade de quem possui padrões elevados. Pensem como a conquista funciona em outras áreas. O homem valoriza o carro que exigiu trabalho para ser comprado, a promoção que foi conquistada com esforço e o objetivo que demandou superação. Por que com você seria diferente? O esforço investido cria o valor percebido. Quando você aceita qualquer tratamento, está enviando um sinal subconsciente de que seu valor é baixo e que você não tem para onde ir. Você pode achar isso injusto e acreditar que deveria ser valorizada pelo seu mérito objetivo. Mas a verdade é que operamos com um software emocional calibrado por milênios. Você tem 2 escolhas: lutar contra a realidade da psicologia humana ou aprender a usar essas leis a seu favor, transformando sua realidade e atraindo a prosperidade que deseja em seus relacionamentos. Precisamos desconstruir o segundo grande mito que aprisiona tantas mulheres em ciclos de sofrimento. A crença de que os homens se afastam porque você fez algo errado, porque não é bonita o suficiente, porque disse algo inadequado. Na vasta maioria das situações, essa percepção é completamente falsa. Eles não se afastam por causa de uma falha sua, mas sim porque você se tornou previsível demais. Quando não há risco de perda, não há estímulo para o investimento. Você já provou, através de inúmeras atitudes, que não importa o quão mal ele te trate, você continuará ali, porque ele investiria mais esforço. Pense em um aplicativo de celular que você utiliza todos os dias. Você raramente para admirar o quanto ele é útil, simplesmente porque ele está sempre à disposição. No entanto, se o desenvolvedor anunciasse que aquele recurso seria removido em uma semana, você sentiria uma urgência imediata de aproveitá-lo. O mesmo princípio da escassez rege o interesse humano. O terceiro mito, igualmente destrutivo, é a ideia de que demonstrar o quanto você gosta dele fará com que ele goste mais de você. Este é um dos erros mais comuns e dolorosos. Demonstrar interesse excessivo e precoce frequentemente gera o efeito oposto. Quando você se mostra completamente investida, enquanto ele ainda está apenas explorando o terreno, você cria um desequilíbrio de poder que o coloca na posição de quem escolhe, e não de quem conquista. O homem, em sua essência psicológica mais profunda, deseja sentir que conquistou algo especial. Você entrega seu afeto e disponibilidade sem que ele tenha feito nada para merecer, você rouba dele a jornada da conquista. E é justamente nessa jornada, no esforço para alcançar o coração de alguém, que o apego emocional real é construído.
Imagine um jogo onde você já começa no nível final, com todos os troféus e poderes. Não haveria emoção, não haveria valor. O valor reside na progressão, no desafio e na vitória conquistada. Existem 3 verdades devastadoras que você precisa abraçar se deseja mudar sua realidade hoje. A primeira é que quanto mais você persegue, mais ele se afasta. No momento em que você corre atrás, você ativa o instinto de fuga do outro. É a dinâmica fundamental entre caçador e caça. Quando você recua com dignidade, você ativa o instinto de busca. A segunda verdade é que, muitas vezes, ele não está sendo malicioso de forma consciente. Ele provavelmente nem entende por que perdeu o interesse. Apenas sente que a dinâmica não é mais excitante. Você deixou de ser um horizonte a ser explorado para se tornar um território garantido. A terceira verdade, e talvez a mais dolorosa, é que enquanto você está obcecada por ele, analisando cada vírgula de uma mensagem e esperando ansiosamente por um sinal, ele provavelmente mal está pensando em você. Você se tornou uma opção conveniente para os momentos de tédio ou carência dele, mas não uma prioridade emocional. Enquanto você aceitar essa posição de reserva, ela se tornará cada vez mais sólida. No entanto, a boa notícia é que tudo isso pode mudar radicalmente quando você decide, de forma autêntica, não estar mais disponível. Quando suas ações demonstram que você seguiu, que está seriamente considerando isso, o roteiro se inverte. De repente, ele é quem começa a se questionar e a sentir o vazio da sua ausência. Mas para que essa mudança ocorra, precisamos identificar o erro fatal que você está cometendo. Mostrar que dar com ele, que deseja sua própria paz e dignidade. Toda vez que você aceita uma resposta de apenas uma palavra, após ter enviado um parágrafo carinhoso, você está comunicando que seus padrões são baixos. Toda vez que você perdoa um desaparecimento sem explicação, você ensina a ele que pode te tratar mal sem sofrer consequências. Os homens, consciente ou inconscientemente, testam os limites o tempo todo. Eles testam para ver até onde podem ir sem te perder, calibrando o esforço mínimo necessário para te manter por perto. E cada vez que você aceita o tratamento medíocre, você falha no seu teste de autorrespeito. Existe uma ironia trágica nisso tudo. Provavelmente você faz isso porque acredita que o amor é sacrifício, paciência e entrega incondicional. Mas o que você está praticando não é um amor maduro e saudável. É uma dependência emocional disfarçada de virtude. É o medo do abandono vestindo as roupas da devoção. O amor verdadeiro possui limites e padrões claros. Ele diz que, mas eu me amo muito mais para aceitar qualquer coisa que viole minha dignidade. O autoabandono, em nome de uma conexão unilateral, só gera um resultado: o auto-ódio. Você começa a se sentir patética ao checar o celular pela 100ª vez, e esse sentimento corrói sua autoestima, fazendo com que você se agarre ainda mais a ele por acreditar que não merece nada melhor. Para romper esse ciclo vicioso, você deve decidir conscientemente mudar o padrão antes de atingir o fundo do poço. Antes de proferir a frase que revelarei, você deve construir uma fundação mental inabalável. O primeiro passo é estar genuinamente bem com a possibilidade de ele não voltar. Não pode ser um fingimento. Você deve aceitar que está melhor sozinha e em paz do que em um relacionamento desvalorizado. Para isso, recupere sua identidade, seus amigos e seus sonhos que ficaram em segundo plano. Quando você constrói uma vida satisfatória por si mesma, você emite uma frequência de abundância que é irresistivelmente atraente. Em segundo lugar, recupere seu senso de valor próprio. Pare de se enxergar através dos olhos dele e comece a se ver através da sua própria luz. Você é um presente na vida de qualquer pessoa. E se ele não consegue enxergar isso, a limitação é dele, não sua. A terceira etapa desta transformação exige que você esteja disposta a perder o que tem hoje para ganhar algo infinitamente superior. Para que o novo entre em sua vida, o velho precisa ser liberado. Enquanto você estiver agarrada ao desespero de manter uma conexão frágil, você não conseguirá
operar a partir de um lugar de poder e integridade. É necessário soltar o apego ao resultado específico e abraçar a sua própria soberania emocional. Ao estabelecer limites claros, você não está apenas lidando com um homem, mas está definindo o padrão de como o mundo inteiro deve te tratar pelo resto da sua existência. Se você aceita a mediocridade agora, está programando sua mente para aceitá-la sempre. Mas ao demonstrar que não tolera o desrespeito, você cria um novo modelo de relacionamento baseado na honra mútua. É fundamental praticar o desapego emocional real. Isso não significa tornar-se uma pessoa fria ou amarga, mas sim desenvolver uma maturidade que lhe permite amar alguém e, ao mesmo tempo, ser capaz de deixá-lo ir se ele não for bom para a sua alma. Essa capacidade é a marca de quem realmente se conhece. Agora, chegamos ao momento de revelar a frase que possui o potencial de alterar o curso da sua história. Ela é simples, mas carregada de uma força psicológica imensa. A frase é: eu percebi que mereço alguém que me escolhe sem hesitação, o que claramente não é você. Por isso desejo o melhor para você. Note a profundidade contida nessas 12 palavras. Elas não são um grito de raiva, mas uma afirmação de clareza e autoridade. Vamos analisar por que cada termo foi escolhido estrategicamente. Quando você diz que percebeu algo, você comunica que passou por um processo de evolução interna. Você não é mais aquela pessoa que implorava por atenção. Você agora é alguém que despertou. Ao usar a palavra mereço, você está declarando o seu valor intrínseco, sem pedir permissão ou validação. Você afirma o que é seu por direito divino. A expressão alguém que me escolhe tira o foco dele e o coloca no padrão que você exige. Você não está pedindo para ele te escolher. Está dizendo que o seu critério de relacionamento exige uma escolha entusiástica, algo que ele não foi capaz de oferecer. O termo sem hesitação expõe a ambiguidade dele de forma elegante, mostrando que o amor morno não tem mais espaço na sua vida. A parte mais impactante é quando você afirma que claramente não é você. Aqui, você não está pedindo mudança, não está reclamando e não está tentando convencê-lo de nada. Você está apenas observando a realidade dos fatos e aceitando-a com uma serenidade que é devastadora para o ego masculino. Você assume o papel de quem toma a decisão final, deixando de ser a pessoa que aguarda pacientemente por uma migalha. Finalmente, ao desejar o melhor para ele, você demonstra uma classe e uma maturidade espiritual superiores. Você mostra que não há amargura ou desejo de vingança, apenas o fechamento digno de essa postura é extremamente rara e, por isso, tão atraente e perturbadora para quem fica para trás. A forma como você comunica essa mensagem é tão importante quanto o conteúdo. Ela não deve ser dita em um momento de briga ou drama, mas sim com uma calma absoluta. O ideal é que seja enviada por escrito, permitindo que ele processe o peso de cada palavra sem a sua interrupção. Após enviar, o passo seguinte é o mais crucial de todos. Você deve desaparecer. O silêncio que se segue a essa declaração é o que realmente constrói o mistério e a urgência. Você não deve conferir se ele leu. Não deve esperar por uma resposta imediata e, sob hipótese alguma, deve mandar uma segunda mensagem para explicar ou amenizar o que foi dito. Você silencia as notificações e volta o seu olhar inteiramente para a sua própria vida. Nesse momento, o processo real de libertação começa. Inicialmente, ele pode pensar que se trata de apenas mais um jogo, que em poucos dias você estará de volta como sempre fez. Mas conforme os dias se transformam em semanas e você permanece em seu centro, sem procurá-lo, o pânico começa a se instalar na mente dele. Ele verá você seguindo em frente, cuidando de si mesma e aparentemente feliz. É aí que a percepção de perda real acontece. Você deixa de ser a opção garantida e se torna a mulher que ele estupidamente deixou escapar. Todos os gatilhos de arrependimento e valorização da escassez são ativados. O ego dele sentirá o golpe e a curiosidade se transformará em uma urgência de reaver o acesso a você. É muito provável que ele tente um contato inicial de forma casual, apenas para testar se a porta ainda está aberta.
Ele pode enviar um simples "como você está" ou comentar algo banal. Sua resposta deve ser educada, porém breve e sem abertura para conversas longas. Você não deve facilitar o trabalho emocional dele. Se ele deseja reconquistar o seu respeito e o seu tempo, ele terá que demonstrar uma mudança real e sustentada através de ações consistentes e não apenas palavras vazias. Você detém o poder de observar e decidir se aquele homem agora possui a maturidade necessária para estar ao seu lado ou seu caminho segue para algo muito maior. A partir do momento em que você estabelece esse novo limite, sua vida entra em uma fase de purificação e fortalecimento. Enquanto ele processa a nova realidade, você deve se dedicar integralmente a preencher os seus dias com o que há de mais nutritivo para a sua alma. O segredo para não sucumbir à tentação de procurá-lo é estar tão ocupada com seu próprio crescimento que o tempo para ruminar sobre o passado simplesmente desaparece. Este não é um período de espera, mas de colheita interna. Você deve marcar encontros com amigos que trazem alegria, retomar hobbies que foram esquecidos e focar na sua carreira ou estudos com uma energia renovada. Cuide do seu templo, o seu corpo físico, através de uma alimentação consciente e atividades que te façam sentir viva e poderosa. É natural que durante esse processo, ondas de tristeza ou dúvida apareçam. Você é humana e as emoções fazem parte da jornada. No entanto, a regra de ouro é: sinta, mas não haja baseada na carência. Permita que as lágrimas venham se for necessário. Escreva seus sentimentos em um diário, mas mantenha o seu compromisso de silêncio e dignidade. A autocompaixão é sua maior aliada agora. Trate-se com a mesma doçura com que trataria uma amiga querida que estivesse passando por um momento de transição. Cada dia que você permanece fiel ao seu novo padrão de valor, sua autoestima aumenta um degrau. Você começa a perceber que a sua felicidade nunca dependeu daquele homem, mas sim da forma como você se relaciona consigo mesma. Um aspecto fundamental deste estágio é abrir-se para novas possibilidades. Não se feche para o mundo esperando que ele mude. Se pessoas interessantes surgirem, permita-se conhecer novas histórias. Isso envia um sinal poderoso para o universo e para o seu subconsciente de que você não está presa a ninguém. Há bilhões de pessoas no mundo e a abundância é a lei natural da vida. Quando você genuinamente se abre para o novo, sua energia muda e essa vibração é sentida por todos ao seu redor, inclusive por ele. O desapego gera uma aura de mistério e autoconfiança que é impossível de ignorar. Use esse tempo de silêncio para uma reflexão profunda sobre os seus padrões antigos. Pergunte-se por que você aceitou tão pouco por tanto tempo. Quais feridas de infância ou experiências passadas te levaram a acreditar que o amor precisava ser difícil ou humilhante? Identificar esses gatilhos é o que impede que você repita o mesmo erro em relacionamentos futuros. Você está em um processo de cura, e cada descoberta é uma ferramenta para sua liberdade definitiva. Transforme a dor. Quando você entende o porquê de suas ações passadas, você ganha o poder de escolher um futuro diferente. Se ele finalmente responder de forma vulnerável e honesta, você deve estar preparada para não cair em velhas armadilhas. Muitas vezes, o homem volta apenas para massagear o próprio ego e verificar se ainda tem controle sobre você. Por isso, a sua postura deve ser de observação cautelosa. Não aceite promessas. Exija provas de mudança de comportamento ao longo do tempo. Se ele realmente te valoriza, ele não terá problemas em se esforçar para reconstruir a confiança que ele mesmo abalou. Se ele não estiver disposto a fazer esse trabalho, então ele apenas confirmou que você tomou a decisão certa ao se afastar. Lembre-se sempre de que o seu valor não é negociável. Você não está tentando ganhar uma disputa de quem se importa menos, mas sim assumindo o comando da sua própria vida emocional. A prosperidade real começa dentro de você, na maneira como você se honra e se respeita. Quando você se torna a sua prioridade, o mundo exterior não tem outra escolha, a não ser refletir esse mesmo tratamento. Você é uma expressão magnífica da vida e merece um amor que seja leve, recíproco e cheio de admiração. Mantenha-se firme em sua verdade e observe como tudo ao seu redor
começa a se transformar para melhor. A jornada da autovalorização é como o cultivo de um jardim sagrado. Exige paciência, constância e a remoção cuidadosa das ervas daninhas da insegurança. Ao adotar a mentalidade de que você é a arquiteta da sua própria felicidade, você começa a emitir uma frequência que transmuta qualquer sombra de desvalorização em luz de autoconhecimento. O silêncio que você mantém após declarar sua verdade não é uma ausência de comunicação, mas sim a comunicação mais poderosa de todas. Ele diz que você se respeita o suficiente para não lutar por um espaço que não lhe é dado de bom grado. Esse espaço de silêncio é onde a transformação dele pode ou não ocorrer, mas acima de tudo, é onde a sua transformação se consolida. Muitas vezes, a mente tentará te pregar peças, trazendo memórias dos momentos bons e ignorando as noites em claro e as migalhas recebidas. Nessas horas, é vital recordar que a saudade é um sentimento traiçoeiro quando não está ancorado na realidade dos fatos. Você não sente falta do homem que te ignorou. Você sente falta da projeção que criou dele. Ao enxergar a situação com clareza espiritual, você percebe que a liberação é um presente que você está dando a si mesma. A verdadeira prosperidade em um relacionamento só pode existir entre dois seres que se sentem inteiros e que não buscam no outro a solução para seus próprios vazios internos. Ao longo das próximas semanas, observe como sua energia vital começa a retornar. Aquela ansiedade constante que apertava o peito começa a dar lugar a uma serenidade produtiva. Você redescobre o prazer de estar em sua própria companhia, sem a necessidade de uma validação externa para se sentir bonita ou importante. Este é o nascimento da mulher soberana. Quando você atinge esse estado, a opinião ou a reação de qualquer homem torna-se secundária. Você passa a ser a fonte do seu próprio contentamento. E o que é mais fascinante é justamente nesse estágio de independência emocional que você se torna magnética para o tipo certo de parceiro, alguém que também possui integridade e valor. Se ele reaparecer com justificativas ou desculpas esfarrapadas, você deve ser capaz de identificar a superficialidade dessas abordagens. Homens que não estão prontos para um compromisso profundo frequentemente usam palavras bonitas para retomar o acesso sem mudar a atitude. Mantenha sua guarda alta no sentido de preservação pessoal. Não entregue seu coração novamente por causa de um gesto isolado. A constância é a única métrica que importa. Se ele for capaz de ser consistente, atencioso e respeitoso por meses, então talvez haja algo para ser reconstruído. Caso contrário, ele é apenas uma página que precisa ser virada para que o próximo capítulo da sua prosperidade possa começar. Entenda que cada experiência de rejeição é, na verdade, um redirecionamento divino. O universo está sempre conspirando para o seu bem maior, mesmo quando as situações parecem dolorosas no momento. Ao se afastar do que não te serve, você abre espaço para que a providência traga o que é verdadeiramente seu. Não tenha medo do vazio. O vazio é o espaço onde a criação acontece. Preencha esse espaço com amor próprio, com planos audaciosos e com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Você não está perdendo nada. Você está apenas se desfazendo do que é pesado demais para carregar na sua nova jornada de luz. Continue investindo em sua educação emocional e espiritual. Quanto mais você compreende as leis que regem o comportamento humano e as leis do espírito, mais imune você se torna às manipulações do ego. Você passa a ver a vida como uma grande escola de maestria pessoal. Cada desafio em um relacionamento é uma prova para testar sua resiliência e seu compromisso com a própria dignidade. Ao passar por esse teste agora, você se gradua para um nível superior de existência, onde o sofrimento por amor torna-se uma memória distante de quem você costumava ser antes de despertar. A verdadeira transformação não acontece na superfície, mas nas camadas mais profundas da sua psique e do seu espírito. Quando você decide aplicar a lei do desapego, você não está apenas mudando um comportamento, você está alterando a sua própria identidade vibracional.
Você deixa de ser a pessoa que necessita para ser a pessoa que transborda. Esse transbordamento de amor por si mesma cria um escudo protetor contra qualquer tentativa de desvalorização externa. Você passa a caminhar pelo mundo com uma elegância interior que é percebida por todos. O homem que antes te via como garantida, agora olha para você e vê uma mulher que ele mal reconhece, porque a luz que você emite agora é de alguém que se encontrou. Neste estágio, é muito comum que você comece a atrair olhares e oportunidades que antes pareciam distantes. A prosperidade real é holística. Ela começa na mente, reflete nas emoções e se manifesta em todas as áreas da vida. Ao curar a área dos relacionamentos através do autorrespeito, você pode notar melhoras na sua saúde física, na sua disposição e até na sua vida financeira. Tudo está interconectado. Quando você para de gastar energia vital perseguindo quem não te merece, essa energia fica disponível para construir os seus sonhos e projetos pessoais. Você se torna uma realizadora, uma mulher que toma as rédeas do seu destino com firmeza e suavidade. Caso ele tente retornar com promessas de mudança, lembre-se de que o arrependimento dele pode ser apenas o medo de ter perdido a fonte de validação que você representava. Não se apresse em palavras que não venham acompanhadas de uma transformação evidente de caráter. O tempo é o seu maior aliado. Deixe que o tempo prove as intenções dele. Se ele estiver disposto a esperar, a conquistar novamente a sua confiança e a tratar você como a rainha que você é, então você poderá considerar uma nova dinâmica. Mas faça isso de um lugar de escolha e não de necessidade. Você não precisa dele para ser feliz. Você apenas aceita compartilhar sua felicidade se o valor for mútuo. Aprenda a apreciar o poder do não. Dizer não para um tratamento medíocre é dizer sim para com a alma. Cada vez que você nega o acesso de alguém tóxico ao seu mundo, você fortalece o seu caráter. O não é uma ferramenta de limpeza espiritual. Ele limpa o seu caminho de distrações e de pessoas que só estão ali para sugar sua luz. Seja seletiva com quem você compartilha seu tempo e sua energia. Eles são os seus bens mais preciosos. Ao valorizá-los, você ensina os outros a fazerem o mesmo. A mulher que sabe o valor do seu tempo nunca o desperdiça com quem não sabe honrá-lo. Lembre-se de que a jornada para a prosperidade real envolve o perdão. Mas o perdão não significa necessariamente manter a pessoa na sua vida. Você pode perdoar as falhas dele, entender que ele agiu de acordo com o nível de consciência que possuía e, ainda assim, escolher nunca mais vê-lo. O perdão é para você, para que o seu coração fique leve e livre de mágoas. A mágoa é um veneno que você bebe esperando que o outro sofra. Liberte-se desse peso, deseje que ele encontre o próprio caminho de evolução e siga o seu com a cabeça erguida. Você está em uma trajetória ascendente e não pode se permitir ser puxada para baixo por velhos ressentimentos. Mantenha o foco na sua visão de futuro. Como você deseja estar daqui a um ano? Com que tipo de pessoa você deseja compartilhar sua vida? Ao visualizar esses desejos com clareza e fé, você os atrai para a sua realidade. O universo responde à sua intenção quando ela é acompanhada por ações condizentes. Continue agindo como a mulher que já vive a vida dos seus sonhos. Vista-se como ela, fale como ela e, acima de tudo, sinta-se como ela. A realidade externa é sempre um reflexo do seu estado interno de ser. Você se sente próspera e amada por dentro. O mundo exterior não terá outra opção a não ser manifestar isso para você. À medida que nos aproximamos do ápice desta jornada de renovação, você deve se consolidar na certeza de que a sua força reside na sua capacidade de permanecer fiel aos seus princípios, independentemente das circunstâncias externas. O homem que você amou e que te desvalorizou foi apenas um mestre em sua vida, enviado para te ensinar sobre os limites que você ainda não havia estabelecido. Agradeça pela lição, mas não se sinta obrigada a permanecer na sala de aula quando a matéria já foi aprendida. Você agora está pronta para níveis mais elevados de conexão, onde a reciprocidade é a base e o respeito é o oxigênio do relacionamento.
A prosperidade real em todas as áreas da vida floresce quando removemos o medo do julgamento e o medo da solidão. A solidão, quando encarada com sabedoria, transforma-se em solitude, um estado de plenitude onde você desfruta da sua própria companhia. É desse lugar de inteireza que nascem as escolhas mais acertadas. Quando você não precisa de ninguém para se sentir completa, você se torna livre para escolher alguém que apenas some a sua felicidade já existente. Essa é a base de todo relacionamento de alto valor. O medo de ficar sozinha é o que nos faz aceitar migalhas. A coragem de ser quem somos é o que nos traz o banquete. Observe como a vida começa a te testar, para ver se você realmente aprendeu a lição. Outras pessoas semelhantes ao antigo relacionamento podem aparecer, oferecendo os mesmos padrões de comportamento. Agora, porém, você tem olhos para ver e um coração que sabe discernir. Você não cai mais nas mesmas armadilhas. Você identifica o desinteresse disfarçado de charme logo no início e corta o mal pela raiz. Essa nova agudeza mental é o resultado do seu trabalho interno. Você se tornou uma guardiã da sua própria paz. Nada que custe a sua tranquilidade emocional vale o preço. Continue alimentando sua mente com pensamentos de abundância e vitória. A palavra tem poder e o pensamento é o molde da realidade. Diga para si mesma todos os dias que você é digna das melhores experiências, que o amor verdadeiro é fácil e flui naturalmente para você, e que a prosperidade é o seu estado natural. Ao mudar o seu diálogo interno, você muda a química do seu corpo e a frequência da sua aura. Você passa a emitir um sinal de confiança que é irresistível. O mundo, ele devolve exatamente aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesma. Se o homem do passado tentar uma volta definitiva, seja honesta com seus sentimentos, mas mantenha a sua soberania. Se não houver mais admiração, ou se a dor do passado for maior que a esperança do futuro, tenha a coragem de dizer não de forma definitiva. Muitas vezes, o ciclo só se fecha completamente quando temos a oportunidade de voltar e escolhemos não o fazer. Esse é o teste final da libertação. É a prova de que você não é mais a pessoa que iniciou esse vídeo. Você agora é uma nova mulher, com novas prioridades e uma nova compreensão sobre o que significa ser amada de verdade. Mantenha-se firme no propósito de ser a melhor versão de si mesma todos os dias. A prosperidade real não é um destino, mas um modo de viajar. Aproveite cada passo da sua jornada, celebrando suas pequenas conquistas e aprendendo com seus tropeços. Você tem dentro de si um manancial inesgotável de luz e sabedoria. Use essas ferramentas para construir uma vida que você se orgulhe de viver. O seu futuro é brilhante e está sendo moldado agora, através de cada decisão consciente que você toma em favor do seu próprio bem-estar e da sua dignidade. Chegamos agora à conclusão desta profunda imersão nos mistérios da mente e da alma, onde a frase de poder que você aprendeu torna-se o símbolo da sua nova existência. Lembre-se sempre de que as palavras "eu percebi que mereço alguém que me escolhe sem hesitação", o que claramente não é você. Por isso desejo o melhor para você, são muito mais do que uma resposta a um homem. Elas são o seu decreto de independência emocional. Ao proferir essas palavras, você está quebrando correntes invisíveis que te prendiam a um passado de insuficiência e carência. Você está reclamando o seu lugar no banquete da vida, onde apenas o que é excelente e honroso tem permissão para entrar. A partir de hoje, você caminha com uma nova postura. Seus olhos brilham com a certeza de quem conhece o próprio valor e seu coração pulsa em harmonia com as leis da abundância. O homem que te ignorou agora é apenas um detalhe em uma história muito maior de superação e triunfo. Se ele voltar transformado, você terá a sabedoria para decidir. Se ele nunca mais voltar, você terá a gratidão por ter se libertado a tempo de encontrar algo genuinamente grandioso. Em ambos os casos, você venceu, porque a verdadeira vitória não é conquistar o outro, mas conquistar a si mesma e a sua paz interior. Nunca se esqueça de que você é uma co-criadora da sua realidade. Tudo o que você vive é um reflexo das crenças que você sustenta no seu íntimo. Por isso,
proteja sua mente de pensamentos de escassez e desvalorização. Cultive o jardim da sua alma com afirmações de prosperidade, amor e luz. Quando você se torna a fonte da sua própria felicidade, o universo inteiro se move para trazer até você as pessoas, as situações e as oportunidades que estão em sintonia com essa frequência elevada. Você é uma joia preciosa e deve ser tratada como tal em todos os momentos da sua vida. A prosperidade real é sentir-se em paz consigo mesma, é ter relacionamentos que te elevam e é saber que você possui o poder de mudar qualquer situação através da mudança da sua consciência. Você não é mais refém das circunstâncias ou do comportamento alheio. Você é a mestra do seu próprio destino. Siga em frente com coragem, beleza e integridade. O amor que você tanto busca está em primeiro lugar dentro de você. E quando ele transbordar, ele atrairá o seu par ideal de forma tão natural quanto o nascer do sol. A sua jornada está apenas começando e ela será repleta de glórias e descobertas maravilhosas. Se você sentiu que estas palavras tocaram a sua alma e abriram novas portas de compreensão em seu coração, saiba que este é apenas o começo de uma caminhada em direção à abundância que você merece. A sua transformação é o maior presente que você pode dar ao mundo, pois quando uma mulher se cura e recupera o seu poder, ela ilumina tudo ao seu redor. Este conhecimento é uma semente que, se regada diariamente com fé e ação, produzirá frutos de felicidade e plenitude que você nunca imaginou serem possíveis. Acredite no seu potencial infinito e na força que habita em cada fibra do seu ser. Você nasceu para brilhar, para ser amada com intensidade e para viver relacionamentos que honrem a sua divindade. Mantenha a frase de poder em sua mente como um lembrete constante de que você nunca mais aceitará menos do que a totalidade. O segredo da prosperidade real está em suas mãos e no seu coração. Siga em paz, siga com luz e saiba que o universo está aplaudindo a sua coragem de ser quem você realmente é. Se este conteúdo trouxe clareza e força para a sua vida, não deixe de se conectar ainda mais conosco para continuar recebendo essas chaves de transformação pessoal. Siga o nosso perfil e inscreva-se no canal agora mesmo, para não perder nenhuma das revelações que compartilhamos semanalmente. Curta este vídeo para que essa mensagem de poder chegue a mais mulheres que precisam recuperar sua dignidade. E compartilhe com aquela amiga especial que merece despertar para o seu valor real. Juntas, estamos construindo uma comunidade de mulheres prósperas e conscientes. O nome do nosso canal é Os Segredos da Prosperidade Real. E estamos aqui para guiar você em cada passo dessa jornada maravilhosa de autodescoberta e conquista.